Eu vou passar uma parte para os irmãos entender. Quando o Senhor me devolveu a vida, irmão, eu falo isso porque eu sei aonde eu fui, eu sei o que eu participei, um pedacinho eu vou falar para a Irmandade. Eu dou graças a Deus que quando entubaram irmão, o Senhor me levou, eu cheguei num lugar muito bonito, era a porta do céu, irmão, tinha uma mesa de ouro, estava o Senhor Jesus sentado do lado de lá, seu rosto brilhava, não conseguia olhar nele aqui não, mas eu conseguia ver os movimentos e a sua voz, e ali, irmão, do meu lado tinha uma pessoa, outra pessoa, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, é o teu julgamento. Falei, mas Senhor, ele falou, sou eu mesmo. E eu sou o advogado e o juiz daqueles que eu amo. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Quem é essas pessoas aqui? Falou, é o acusador, na forma humana. É o acusador das nossas almas. Eu falei, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está querendo, aleluia, pegar as almas que são minhas para jogar lá no inferno junto com ele. Glória ao nome do Senhor. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te acusar. Mas você aguenta firme, porque depois eu vou pegar o livro das crônicas e eu quero ver o que está escrito a teu respeito, para mim ver se eu posso te justificar. Glória ao nome do Senhor. E eu dou graças a Deus, irmão, porque ele começou numa acusação justamente naquilo que nós mais ama e mais tem desejo de fazer, é a vontade de Deus na face da terra. Ele virou e falou, pregador, você não pregou que Deus ia ungir os umbrais da casa daquele que Deus ama? Você não pregou que era amigo de Jesus e agora ele te deu na minha mão? Quando eu fui falar, o Senhor fez assim, ó, quietinho, porque muitos aqui também negam o meu nome, aleluia, e começou a falar essas coisas, tudo que eu pregava, tudo que Deus tinha me dado na terra, ele vinha jogar e falou assim, você não pregou do vale de ossos secos? Agora minha praga te pegou e você é meu. E olha, tá aqui ó, Marco Antônio de Souza Simões, você batizou no dia 9 de maio de 93, estava tudo escrito naquele papel, mas só que ele te deu na minha mão, você é meu, e agora no dia 9 de maio, vai ser o dia do teu enterro, vou colocar você, seu nome debaixo da lápide do teu pai, e acabou a tua carreira na terra, porque a minha praga te pegou. Glória ao nome do Senhor. E eu falei, Senhor, essa praga é dele? Ele falou, eu deixei ele criar essa praga, a praga é dele, mas as almas são minhas. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu falei, mas Senhor, vai acontecer isso? Ele falou, calma. Eu falei, mas Senhor, ele vai falar. Ele estava com um livro assim, irmão, um livro na mão, e ele ficava olhando aquele livro, e ele virava, o acusador virava o livro e falava, cadê a página aqui? Essa página não está aqui, não é possível que essa página não está aqui. Eu falei, mas Senhor, que página é essa que ele está procurando? Ele falou, quando você na terra erra na minha presença, e naquilo que você errou, você pede perdão para mim, e vai dentro da minha casa, aleluia, e eu mando a palavra, aleluia. E quantas vezes eu tomo os pregadores e falo assim, ó, o decreto do inferno está rasgado agora, é a hora que eu estou rasgando a página do livro do adversário da tua alma, Lamanaia, aleluia. Eu falei, mas Senhor, que mistério é esse? O Senhor falou, agora eu vou pegar o livro das crônicas, das obras que tem anotado aqui no reino da minha glória. Ele pegou um livro, irmão, ele falou, não, pelo que você fez para mim, as almas do dia, aí ele falou, do dia que você entendeu, não é do dia do batismo, no dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade,
está tudo escrito aqui, aleluia, e pelo que está escrito aqui, as orações que está subindo, da tua esposa, dos teus filhos, irmão, a minha filha passou uma enfermidade terrível, o adversário fez de tudo para destruir, para matar minha filha, aleluia, no mesmo dia, aleluia, que eu estava passando pela acusação lá, aleluia, veio um acusador lá na cama da minha filha, ele falou, no dia das mães é a morte do teu pai, 3 horas da manhã, ela chamou meu genro, falou, vamos orar, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo, irmão. Depois ela me contou, e eu dou graças a Deus, irmão, porque o Senhor falou, do dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo anotado aqui, os batismos que você leva às almas, estou contente com você, com isso, com aquilo, isso eu não quero, isso eu também não quero, isso eu não quero, mas isso eu quero. Eu falei, mas Senhor, ele falou, escuta a oração do irmão da porta, escuta a oração do irmão do som, e eu escutava, escuta a oração da tua esposa, e eu escutava a oração, irmão, e o Senhor falou assim, olha, tem uma coisa, hein, pelo que está escrito aqui, eu jamais te entregaria na mão de Satanás, eu abreviaria os seus dias e colocaria você junto com o teu pai ali. Tá vendo essa fila assim? Tinha uma filha, irmão, que tem até uma prima minha da obra da piedade. Tem anjos de Deus que Deus levou, estava na fila e eu não sabia que Deus ia levar eles. Eu não sabia, estava tudo na fila, anjos que Deus já levou, amigos, companheiros do ministério. Falei, mas o que é essa fila? Eu abreviei, porque aqui os frutos estão maduros. Glória o nome do Senhor. Então eles vêm, descansa e eu te colocaria ali. Quando falou assim, eu falei, não, eu não quero voltar, eu quero ver meu pai, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com esses irmãos aqui, e eu não quero voltar a esse lugar bonito, Senhor, é tanta prova lá. Ele falou, não, a missão do teu pai foi essa, meu servo, e falou a missão que meu pai teve, e aqueles irmãos que o Senhor estava levando, até parente meu, que o Senhor estava levando, e falou, agora a tua missão é essa, e contou para mim o que eu deveria fazer, e falou assim, olha, estou contente que você leva as almas nos ônibus e nos carros lá no batismo, porque quando um pecador se arrepende, aleluia, a irmandade está na comunhão com esse assunto, né, irmão? Falar de política todo mundo fala, vamos falar das coisas do céu, glória o nome do Senhor. Falou assim, olha, então estou contente, quando um pecador se arrepende na terra, então tem festa no céu. Você já ouviu falar isso? Eu falei, eu já ouvi falar. Ele falou assim, então eu vou te mostrar como que é a festa e o movimento que eu faço. Lá na onde você atende, teve 38 festas num dia. O Davi fez um batismo especial, que era para uma alma, e naquele dia Deus chamou 38 almas. E o Senhor falou, teve 38 festas que eu vou te mostrar aqui no reino da minha glória. Eu falei, Senhor, mas lá nós sofremos. Mas o Senhor falou, eis aí a contradição, teve 38 festas no reino da minha glória, aleluia, e eu vou te mostrar o movimento que é, irmão. E se esse culto aqui, depender para a salvação da nossa alma, o Senhor traz nessa situação, não é num filme na parede, não, o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, Ele traz nós na situação, irmão. Ele me levou de volta, entrando nos ônibus e nos carros para ir para o Brás, levar a irmandade. Aí eu sentei no ônibus, me levou lá na situação, sentei no ônibus com a minha esposa, com meus filhos, e entrou um anjo, me saudou com a paz de Deus, e com uma plancheta na mão. E ele foi no casal do primeiro banco e falou, esse aqui o senhor vai chamar hoje. Aí pulou um banco, não, esse aqui é para o mês que vem. Aí no outro, não, esse aqui eu vou chamar. E foi lá no motorista e anotou o nome dele, do motorista do ônibus. E naquele dia, a hora que eu subi, eu falei para o motorista, olha,
o Deus que eu sirvo, o Deus da tua família vai te chamar na graça. Glória a Deus, aleluia. Ele falou, agora vem ver como que é a festa. Ah, irmão, os músicos, que coisa linda. Ele me levou para dentro, irmão. E quando eu olhei assim, tinha milhares de músicos, milhares de órgãos. Tinha órgão normal de madeira, tinha órgão de ouro, de cristal, de pérola preciosa. Glória ao nome do Senhor. Tudo uma fileira assim, irmão, mas milhares de anjos. Esses órgãos que tem cauda aqui na terra não chega nem nos pés perto daqueles órgãos que brilhava de pérolas preciosas, igual é feito nos ensaios regional aqui, irmão Orlando. Então tinha aquela fileira assim só de corda, mas tinha corda que eu nunca vi na terra, aleluia, os metais assim, aleluia, de várias cores, de pérola preciosa. Aí vinha um anjo menor assim, com a plancheta na mão, com aquela anotação que foi feita lá no ônibus, e falava, aleluia, Maria de tal, aleluia, o Senhor chamou e a converteu. Aí tinha um anjo maior de 6 asas, ele abria as 2 do meio e começava a reger aquela orquestra, e a glória de Deus tomava aquele lugar. Você crê nessas coisas, irmão? Tem festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. E o Senhor falou, volta e continua a tua missão, porque eu quero em breve completar o número dos escolhidos, porque aqui a festa já está começando. Glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmão, que Ele deu as recomendações e falou, volta. E quando eu voltei, aquele médico estava em cima de mim, aleluia, e voltei. Que dia? O adversário falou, não gosto da tua mãe, tentei matar ela antes de você nascer com câncer, não consegui, aleluia, então no dia das mães vai ser o dia da tua morte, mas no dia das mães o Senhor me devolveu a vida, e eu estou aqui glorificando a Deus nesta noite, irmão. Por isso que eu digo, aleluia, cumpre a tua missão na terra, irmã, aleluia. E o Senhor me deu uma recomendação para deixar para a igreja. Ele falou assim, anuncia para os que são crentes já batizados, e anuncia para os que não são crentes batizados, e diga que existe só 2 canetas, uma de ouro que está na minha mão e está na mão dos meus anjos, para anotar as coisas boas que o crente faz na terra. Falei, louvado seja Deus. Que bom, quem supre, quem viaja em missão, quem atende a obra, tudo que faz em favor, por bem da obra de Deus, fica registrado aqui o dia do juízo e do julgamento. Glória ao nome do Senhor. Tudo, ele falava, fica registrado no livro das crônicas, obras boas, para ser tudo pesado na balança. Glória ao nome do Senhor. O acusador da tua alma, ele usa a caneta do inferno que eu dei na mão dele. E tem muito crente que faz as coisas e fala, isso não tem problema, aquilo não tem problema, essa fraquezinha não tem problema, essa fraqueza grande não tem problema, e foi falando que não tem problema, e foi falando, homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema, marido trair mulher, mulher trair, e tudo não tem problema. O inferno está notando e avisa a igreja. Glória ao nome do Senhor, porque muitos se batizam, mas não são convertidos, mas do dia que souber isso, não será inocente mais. Hoje não é dia de batismo aqui, mas eu sinto da parte de Deus que na tua vida a caneta do inferno não vai funcionar mais. Faz o esforço, viu, irmã? Faz o esforço. Senhor, me liberta dessa fraqueza. É uma linguagem até antiga que nós usava. Aleluia. Troca essa fraqueza pelo um dom. Até foi falar, não fala para trocar a fraqueza pelo um dom. Deus dá o dom e dá a fortaleza. Sim, clama como homem, clama como mulher. Senhor, me liberta. Para trás de mim
adversário, você não vai escrever mais nada meu e nem da minha família. Glória. Falei, é para anunciar, Senhor, é para anunciar. Anuncia isso. Mas tem uma coisa que eu quero que você anuncie. O quê? É isso aqui. Naquilo que eles erraram ou errou e não pediu perdão, fala para se humilhar no pó e na cinza. Põe o rosto no chão. E aí, quando a humilhação for grande, porque não adianta se humilhar, pedir perdão e fazer de novo o mesmo erro. Aí já vai estar escrito com uma condenação. Mas quando eu mandar a palavra, tomar o pregador e falar que o decreto do inferno está rasgado. Quantas vezes eu fui no Bela Vista, né? Nós ia lá, Moabílio pegava assim, ó, tá apagado os seus pecados, assim, ó, apagar. Quando eu apago e o adversário não acha mais. Glória a Deus. E ele faz um livro também. Ele faz um livro quando as fraquezas. Então pede para o povo orar. Senhor, perdoa. Olha o que ele falou: perdoa nós por palavra, por obras e por pensamento. E o que eu fazia de errado, eu não vou fazer mais. Se for homem e mulher de palavra e não fizer mais, eu vou salvar todos. Glória ao nome. Irmão, esse culto aqui é culto de salvação e de vida eterna, irmão. Então o Senhor nos deu essa missão. E eu falei, mas e aí, Senhor? O Senhor falou assim: olha, Davi errou muito. Olha o mistério de Deus, irmão. Davi errou muito, está tudo escrito lá. Mas lá na frente eu tinha que nascer do ventre da semente de Davi. Na tentação do deserto, se o adversário tivesse o livro que tem aqui, ó, se ele tivesse o histórico de Davi, o adversário ia acusar que eu vim da semente de um homem pecador. Falei, mas Senhor, o que aconteceu? Ele errava, o profeta falou, você errou, Davi, aqui ó, você errou, é verdade. Eu errei, rosto no chão, no pó e na cinza, e eu rasguei o meu pai. Ele falou assim, rasgou o livro do inferno na vida de Davi inteirinho. E quando ele chegou aqui no céu, o adversário nem chegou perto, porque não tinha acusação nenhuma por causa da humilhação de Davi. Anuncia para a igreja, quem se humilha, aleluia, aquele livro da mão do adversário pode ser arrancado da mão dele para sempre. Glória. Irmão, quem acredita nessas coisas pode dar um glória a Deus, porque você vai se humilhar, o Senhor vai te perdoar. E o Senhor ainda deu um recado, falou assim, olha, tem crente querendo tirar sua própria vida, tem homens e mulher crente batizado querendo se matar e tirando a sua própria vida, aleluia, por causa da acusação. Mas fala para eles não tirar a sua própria vida, não, fala para eles se humilhar. Se eu perdoar, eu salvo. Glória ao nome do Senhor. Falei, por que, Senhor? Porque o adversário fica falando no ouvido dela, você pecou, você errou, no céu você não vai entrar, não adianta ir mais na igreja, se mata que é melhor. Irmão, eu não sei porque Deus mandou contar assim, mas hoje, desde manhã, a hora que eu acordei, o meu coração fervia para congregar e dar um abraço nos servos de Deus nessa irmandade. Aleluia, acho que é a 5ª igreja em 1 ano e meio que eu congrego em Guarulhos, mas eu ouvi a voz de Deus para estar aqui hoje, aleluia. E aonde não tiver preparação e liberdade, eu não vou contar isso aqui não, eu vou contar 1% e só glorificar Deus. Mas o Senhor falou, conta que vai ter obra e vai ter livramento aqui, aleluia. E Alamanaia, leva para viagem, que alguém que você ama, que errou, se humilhar, o Senhor vai abraçar e perdoar também.